Questão 73 dos exercícios do tópico 10.2. Um barbante é enrolado ao redor de um círculo e então desenrolado, sendo mantido esticado. A curva traçada pelo ponto P no final do barbante é chamada em volta do círculo. Se o círculo tiver raio R e centro O, se a posição inicial de P for R0 e se o parâmetro θ for escolhido como na figura, mostre que as equações paramétricas da invólota são. Então, nós temos x igual a R vezes cosseno θ mais θ seno θ e y igual a R vezes seno θ menos θ cosseno θ. Então, nós temos as equações paramétricas de x e de y em função de θ, e o R está aparecendo. Nós temos pelo menos um caminho, nós sabemos onde queremos chegar. O que precisamos agora descobrir é qual o processo que será necessário para chegar nessas equações. É dito que o ponto P inicialmente está em R0, de fato, né? Começando aqui a tal curva, e aí ela vai seguindo, passa pelo ponto P que foi ilustrado, né? Esse ponto P ele vai fazendo essa tal curva. E aí, pelo ponto P, né, no final do barbante, que está ao redor do círculo, está sendo desenrolado, e aí ele vai fazendo a tal figura e vai, consequentemente, saindo, digamos assim, do círculo. Com um padrão, claro. Mas, enfim, o fato é que aqui nós temos o ponto R0. Foi o ponto da posição inicial. E, de fato, né, aqui nós temos o raio da circunferência para x e y não tem deslocamento, ou seja, y igual a 0. É o ponto inicial. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, não vamos utilizar o ponto inicial. Vamos utilizar esse ponto P que foi ilustrado aqui. O que nós queremos descobrir para o ponto P é qual que é a sua coordenada x, qual que é a sua coordenada y. Vamos encontrar um padrão para ela e, consequentemente, vão ser essas duas fórmulas aqui. Claro que vai valer para o ponto P quando ele estiver aqui, em qualquer ponto da curva. Vamos utilizar o ponto P ilustrado. Então, como parametrizar essa curva? Bom, inicialmente, nós já sabemos que θ vai aparecer nas equações. Mas em um primeiro momento não tem muito o que fazer com aquele θ. Então a ideia que eu tive aqui foi a seguinte: fazer uma reta a partir do ponto O até o ponto P. E aí eu posso chamar essa reta de uma letra qualquer, já estou utilizando aqui x, y, r, vou chamar ela de K. Por que eu fiz isso? Porque essa reta ela faz parte daquele triângulo retângulo, tá? Que está indo de T até P, um dos catetos. O outro cateto é o raio, né? De O até T. E aí o K é a hipotenusa desse tal triângulo. Mas o detalhe é que θ não é ângulo desse triângulo. θ é ângulo daquele arco lá que nós tínhamos inicialmente. Então aqui, eu vou apagar esse R que eu tinha escrito aqui. Tem um ângulo, sim, entre a reta K e o eixo X, mas ele é menor do que θ. Eu vou chamar ele de gama. Esse é o ângulo entre aquela reta e o eixo X. Eu vou inicialmente tentar descobrir quem é X. X é essa distância aqui, ó, que está indo de O até o ponto P lá no eixo X. E Y vai ser a distância que vai desse ponto em X até o ponto P. Então aqui está o X, toda essa distância, e o Y, essa outra distância. Focando no X, nós temos o seguinte: agora nós temos um triângulo retângulo, também em que a sua hipotenusa vale K. Resumindo, nós temos dois triângulos retângulos em que a hipotenusa vale K. E aí vamos tentar relacionar os dois e ver se encontramos as tais fórmulas que precisamos. Para x, no triângulo que está mais abaixo, eu tenho o seguinte, que x é o cateto adjacente ao ângulo que eu criei, gama. E eu sei que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno do tal ângulo. Então eu tenho que x dividido por k é igual ao cosseno de gama.
No triângulo que está mais acima, por sua vez, eu tenho o seguinte, que R é adjacente a um outro ângulo aqui que não é θ. Lembrando que θ é esse ângulo completo. Eu vou riscar aqui, vamos lembrar que é aquele ângulo completo entre a reta R e o eixo X, né? Eu vou chamar esse outro ângulo de alfa. Aí o detalhe importante, θ é igual a gama mais alfa. Alfa que está mais acima, gama que está mais abaixo. Isso aqui implica que alfa, aliás, provavelmente eu vou utilizar gama, gama é igual a θ menos alfa. Vamos utilizar essa notação em instantes. Fato é que, nessa primeira equação aqui, isolando x, eu vou ter que x é igual a k cosseno de gama. Agora sim, para o triângulo que está mais acima, eu tenho que R é adjacente a alfa, né? Eu sei que ali tem um ângulo reto, ou seja, o triângulo ali é retângulo. Aí eu vou ter que R é igual, aliás, R dividido por K, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é o cosseno do ângulo. Só que nesse caso é o ângulo alfa. E aí implica que R é igual a K cosseno alfa. Só que nesse caso, eu não quero isolar R, porque R não aparece na equação de x. Quem aparece na equação de x é K. Então eu vou isolar K. Isolando K, eu vou passar o cosseno dividindo. Então eu vou ter que R é igual a... aliás, que K é igual a R cosseno de alfa. R dividido pelo cosseno de alfa. E aí, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa aqui, equação de x, eu posso chamar de 1. E essa equação de K, posso chamar de 2. Por 1 e 2, ou de 2 em 1, substituindo 2 em 1. Substituindo 2 em 1, a gente vai ter que x é igual a R dividido pelo cosseno de alfa vezes o cosseno de gama, que já tinha na fórmula. Só que quem é gama? Gama é θ menos alfa. Por isso que eu vou utilizar aquela notação. Cosseno de gama. Gama é θ menos alfa. Pronto. Já está meio caminho andado, porque agora é só desenvolver isso aqui e a gente vai encontrar aquela equação de x. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu tenho o cosseno da diferença. Nesse momento aqui é muito importante lembrar dos senos e cossenos da soma e da diferença. Nesse caso aqui a gente vai utilizar a diferença. O cosseno da diferença é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Inverte o sinal, primeiro o produto dos cossenos, depois o produto dos senos. Vai ficar x igual a R dividido pelo cosseno de alfa, que lá já estava, vezes o cosseno do primeiro, cosseno de θ, vezes o cosseno do segundo, cosseno de alfa, mais o seno do primeiro, seno de θ, vezes o seno do segundo, seno de alfa. Posso fazer a distributiva aqui, R dividido pelo cosseno de alfa está multiplicando todo mundo. A gente vai ficar que x é igual a R cosseno de θ, cosseno de alfa, dividido pelo cosseno de alfa, mais R seno de θ, seno de alfa, dividido pelo cosseno de alfa. Aqui cosseno de alfa está multiplicando lá, tem um cosseno de alfa dividindo, posso cortar, vou ter que x é igual a R cosseno de θ, mais, e aqui eu tenho multiplicando, né? E dividindo seno de alfa pelo cosseno de alfa. E a gente sabe que o seno dividido pelo cosseno é a tangente. Como está no mesmo arco, no mesmo ângulo, então eu posso reescrever como sendo a tangente, né? A tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então eu vou ter R seno θ vezes a tangente de alfa. Posso colocar o R em evidência, vou ter que x é igual a R
que multiplica o cosseno de θ mais o seno de θ vezes a tangente de alfa. Ainda está diferente, mas já está bem parecido. Lá R vezes cosseno de θ mais θ seno θ. E aqui está R cosseno de θ mais tangente de alfa seno θ. O seno de θ tangente de alfa. Então, isso aqui está induzindo a gente, né, a trabalhar com esse tangente de alfa e fazer com que isso aí acabe parecendo aquele θ. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. Vamos olhar para a figura lá e ver quem que é tangente de alfa e ver se nós conseguimos fazer alguma manipulação. Temos lá aquele triângulo. Eu posso até reescrever ele aqui mais à parte. Ele é mais ou menos assim. Tem aqui um ângulo reto, tem aqui um ponto T, ele está indo lá até o ponto P, e aqui ele inicia na origem. Está aqui, considerem que aqui é a reta K, aqui é o raio, e aqui é o ângulo alfa. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então aqui está o cateto oposto. Eu vou chamar o cateto oposto de um certo C. Então a tangente de alfa é C dividido por R. Só que em um primeiro momento eu chamei de C, mas vamos analisar quem é C ali na figura. Lembrando que aquela distância de T até P, ela é equivalente, tá? Ali tem um ângulo reto, ela é equivalente àquele arco de círculo. Então quer dizer que C é aquele arco de círculo equivalente. E quem é aquele arco de círculo? R vezes θ. Como assim R vezes θ? Porque pelo padrão, né, pela fórmula lá para um arco de círculo, nós utilizamos lá o ângulo, lembrando que aquele arco é equivalente a todo aquele ângulo θ que lá estava, e quem é θ, alfa mais gama, mas pensem como sendo θ agora, e aí multiplicado pelo raio que é R. Então C de fato é Rθ. Portanto, a tangente de alfa ela vai ser Rθ dividido por R. Corto R com R, e aí a gente chega à conclusão que a tangente de alfa é θ. E agora sim nós temos a equação de x, porque no lugar da tangente de alfa eu posso colocar θ. E a ordem dos fatores não altera o produto, então nós teremos R, que multiplica o cosseno de θ, mais, aí eu trago a tangente de alfa para antes do seno de θ, lembrando que a tangente de alfa vale θ. Então vai ficar θ vezes o seno de θ. E aí nós encontramos aquela equação, R vezes cosseno de θ mais θ seno de θ. Para x, acabamos de demonstrar. Esse esquema que eu fiz aqui do triângulo, eu vou apagar agora e vou só lembrar que a tangente de alfa vale θ. A nossa conclusão até agora foi que a tangente de alfa é igual a θ. Vamos precisar dessa notação. O fato é que agora nós precisamos encontrar quem é y. E pelo aquele triângulo que está mais abaixo, nós podemos utilizar a notação do seno, já que y é oposto a gama. Y dividido por k é igual ao seno de gama. Ou seja, o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno do ângulo. E quem é o ângulo? É o ângulo gama. Portanto, y é igual a k seno de gama. Aqui vai ser mais rápido porque nós já temos algumas notações já calculadas de antes. Por exemplo, quem é k? R dividido pelo cosseno de alfa. Então vamos substituir aqui k por r seno de alfa. Cosseno de alfa, quer dizer. Y vai ser k de alfa vezes o seno de gama. Só que quem é gama, a gente já tinha chegado à notação que gama é igual a θ menos alfa. Vamos aplicar também aqui, nesse caso, o seno da diferença.
θ menos alfa. Lembrando que aqui eu utilizei o cosseno da diferença. Ele é assim, o cosseno de A mais B, ele é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Se fosse mais aqui, no lugar do menos, aqui iria aparecer o menos no lugar do mais. Agora, o seno da diferença, ele é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Nesse caso, o sinal é o mesmo lá de dentro do argumento. Então, vai ficar menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, seno A cosseno B, na diferença vai ser seno A cosseno B. No caso, seno de A menos B vai ser seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Se fosse mais, aqui também seria mais. Então, resumindo, quando for o cosseno, os sinais eles se invertem. E é o cosseno vezes o cosseno e o seno vezes o seno. Quando é o seno, os sinais são iguais. E é o seno vezes o cosseno nos dois casos. No caso, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, depois o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Pronto. Então vamos utilizar essa fórmula aqui, o seno de A mais B. Quem é A, θ, quem é B, alfa. Vamos aplicar. Então nós temos y, que é igual a r dividido pelo cosseno de alfa vezes o seno de θ menos alfa. Vai ser o seno de θ vezes o cosseno de alfa menos o seno de alfa vezes o cosseno de θ. Portanto, y vale. Fazendo a distributiva novamente, nós vamos ter r seno θ cosseno alfa dividido pelo cosseno alfa menos r seno alfa cosseno θ dividido pelo cosseno alfa. Novamente, para a primeira parcela nós conseguimos cortar o cosseno com o cosseno e na segunda apareceu o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Como a gente sabe, isso aqui é a tangente de alfa. Então vai ficar y igual a r seno de θ menos r cosseno de θ tangente de alfa. Posso colocar o r novamente em evidência. Vai ficar r que multiplica o seno de θ menos tangente de alfa cosseno de θ. E novamente nós temos a tangente de alfa. E como a gente já tinha chegado à conclusão, agora nós podemos aproveitar aquele cálculo. Nós podemos aproveitar, né, que a tangente de alfa é igual a θ. Então, vamos substituir. No lugar da tangente de alfa, nós vamos colocar o valor dela, θ. Y vai ser r, que multiplica o seno de θ, menos θ cosseno de θ. E aí, finalizamos a nossa questão, porque nós conseguimos encontrar as equações paramétricas de x e de y, e elas coincidiram com as equações paramétricas que foram dadas nas questões. Então, x é r, cosseno de θ mais θ seno de θ. De fato, nós chegamos nisso. R, cosseno de θ mais θ seno de θ. E y, no caso, esse foi o de x, e y, r, seno θ menos θ cosseno θ. Então, y, r, vezes seno θ menos θ cosseno θ. Espero que tenham gostado da resolução. E até a próxima.